O Aníbal, ele não tem qualidade, ele é realmente burro e ruim. Tá com as informações do Palmeiras, o Aníbal Moreno... O Aníbal, ele não tem qualidade, ele é realmente burro e ruim. Então, seguindo por essa linha de raciocínio, eu não vejo motivo algum de manter esse jogador. Porque você tá numa decisão contra o Corinthians, você perder a cabeça a ponto de ter uma expulsão medíocre, ele já não pisaria dali. E o que ele ganhou foi vaga de titular. Então o Palmeiras tem que correr contra o tempo para se livrar, porque é capaz dele virar 2006 titular ainda pela teimosia do Abel. E se fala, ô Portugal... Pipo! Fala. Quer uma dica? Diga. Se eu fosse dirigente do Palmeiras, eu iria até o Racing Clube de Avejaneda com Aníbal Moreno embaixo do braço e pegaria Sosa, Exato. O volante que é o monstro, o deus da raça do time do Racing Clube, que o Flamengo está de olho, seria um chapéu lindo no Flamengo, no nosso Mengão da massa, porque o Sosa é um jogador que tem muito recurso, até para jogar de zagueiro, é um jogador que ele tem dentro do esquema do Racing, quando o time é atacado, ele recua, faz um terceiro homem na zaga e quando tem a bola ele sai para jogo, sem contar a raça do cara. Todos sabem que ele se machucou contra o Flamengo, fez uma cirurgia delicada na face e em tempo recorde já estava dentro do campo com uma máscara, dando carrinho, cabeçada na trave. O Sosa é incrível. E o nosso Aníbal é o argentino que está em catimba. Eu nunca vi, é o argentino mais sangue doce e mais frouxo que eu conheço. Mais frouxo que ele só o Fausto Vera. Agora, vamos dizer a verdade, Face, eu acho que o Palmeiras precisa se renovar e um jogador como o Sosa é um jogador pronto, ex-capitão do Racing, tem experiência em Taça Libertadores, acho que agregaria muito ao grupo do Palmeiras, já que o Aníbal virou um problema, aqui está uma possível solução. Faria esse negócio pra ontem. Você ganha 2 posições em um só. Você ganha um líbero e você ganha um primeiro volante. Com a diferença, ele sai bem pro jogo, coisa que o Aníbal não faz. O Aníbal é marcador. O Sosa é um volante de destruição / construção. Exato, que é o semelhante que o Palmeiras perdeu desde quando, que eu bato a tecla, desde a saída de Danilo e Zé Rafael, o Palmeiras não tem mais essa qualidade. E o Aníbal, é que nem eu falo, o Aníbal, ele, é um bom marcador, mas além de... Eu não vou nem falar dos erros pontuais, mas muitas vezes a gente tinha ali o Bruno Fux pelo meio, por conta da falta também de saída de bola, cara. O cara não tem ele é aquele cara inconsequente muitas vezes, que aí nessa inconsequência, em algumas partidas ele é brigador e isso chama atenção, mas técnica zero. O cara não acerta passo, o cara não tem uma boa saída. Então aquele meio de campo técnico do Palmeiras, quando jogava com o Evangelista, ainda tinha uma certa qualidade, porque o Evangelista tem um passe curto bem mais aprimorado. Quando saiu o Lucas Evangelista, ficou tenebroso, porque o Aníbal, ele tem tem esse defeito, né? E aí eu vou até responder rapidinho, só responder o chat, que o Claudinei falou assim: Aníbal é jogadorzaço. Opinião, respeito. Não tem ninguém igual a ele. Aí eu concordo, porque fazer besteira no Paulista, fazer besteira no Brasileiro e na Copa do Brasil, somente ele conseguiu esse feito. O cara conseguiu fazer um pênalti no jogo decisivo, que tava o Palmeiras muito bem contra o Grêmio. O cara conseguiu ser expulso numa decisão contra o Corinthians e fez besteira no Paulista. Só tem ele. E aí ele comenta, né? E a comentarista é o quê pra falar do jogador? Comentarista. Então, tu paga pra exatamente. Isso. Ela dá opinião. É só isso. Se você não concorda, você dá a sua opinião. Não, mas... No lugar do Aníbal, ele é atrás do Gregory, ex-Botafogo, que a Vicky fala muito bem dele, né? Apesar dele ter pipocado em jogo grande, mas é um grande jogador. O Gregory foi aquele jogador expulso com menos de 1 minuto. Final da Libertadores ano passado, lá em Buenos Aires, Botafogo 3, Atlético Mineiro 1. O Botafogo campeão com um jogador a menos. Mas ele é bola. Ele pelo menos tem qualidade demais, o Gregory. Eu gosto. Sim. Vic Pinheiro. Manda. Um dos nomes avaliados pro Palmeiras para 2026, senhor Portuga aí do outro lado, pensem só. A gente falava agora há pouco do quê? De Nino, de Gerson, ou de Sosa, colocou-se John Arias, e enfim, nomes que são unânimes, ou que 10% das pessoas vão dizer que não gostariam, 90% vão dizer. Agora, a especulação pro ano que vem é que o Palmeiras estuda a contratação de um atacante. Pô, legal
legal. Aí o torcedor pensa, o Gabriel Jesus, é o Arias, os nomes que realmente vão chegar para mudar um patamar. O nome colocado é de um atacante de 25 anos chamado Brenner, que recentemente passou pelo São Paulo, que está no Cincinnati e que foi jogar, né, no futebol europeu na Udinese, não deu certo e voltou para os Estados Unidos. Vic Pinheiro e Portuga, por favor, a começar pela Vic. Bom, a questão do Brenner que me chama a atenção é... O Palmeiras precisa de um nome grande. Nome de impacto. Impacto, mas um impacto sério, né? Não impacto de ilusão, como foi, por exemplo, o Felipe Anderson. Todo mundo foi no hype do impacto do Felipe Anderson, e o Felipe Anderson nada mais era um cara com passaporte italiano carimbado, com muita técnica, mas pouca personalidade. O impacto a nível Vitor Roque, a nível Andréas, para reforçar o elenco. O Brenner seria mais um. Mais um de, eu não vou dizer água de salsicha, como que é uma referência que o Fascani utiliza para os demais, Sousa, Sim. Facundo. Mas eu acho que ainda assim é uma composição de elenco que não empolga em nada. Eu não vou dizer também aqui que o Brenner seria um bagre, né? Mais um da lista de bagre. Isso daí eu já tenho ali, já tá a posição ocupada pelo Bruno Rodrigues. Que inclusive, Portuga, depois você informa se tem caminho aí, né? Sair caminhado pro Cruzeiro. Por favor, façam essa parceria de Palestra Itália. Solicitamos aí uma pequena devolução. Acho que o único lugar que ele fez alguém feliz foi lá no Cruzeiro, então vá com Deus. Eu acho que para composição de elenco pode ser interessante, mas não é nada empolgante. É mais empolgante que um jogador de Série B, né? Que o Palmeiras até pouco tempo gostava, isso é óbvio. Mas ainda assim não muda o patamar do Palmeiras como se espera. Não é aquele nível de você olhar, semelhante ao Flamengo, que você tem Carrascal, Plata, Luiz Araújo, Everton Cebolinha, Pedro, na sua composição ofensiva. Você vai permanecer com dois bons, aliás, com um nome impecável, que pra mim é o melhor centroavante do futebol brasileiro, que é o Vitor Roque. Em segundo, um pipoqueirinho, Flaco Lopes, que, né, bem abaixo. E os outros demais que, cara, não servem, não tem utilidade até o momento nenhuma. Então o Brenner, eu acho que ele fica ali no meio termo, sabe? Então não é algo empolgante. Portuga, enquanto o torcedor tá sonhando com esse bando de jogador importante, bando no bom sentido, né, que seria, né, uma belíssima aquisição de elenco, aí sim, em posições carentes e com nomes que chegariam para dar ao Abel Ferreira um time decente para não fazer besteira no que vem, você aparecer com o Brenner logo de cara com uma primeira grande contratação para 2026 é um chute na canela do torcedor, né? Só não é pior que o Rafael Navarro, né? Que foi a eterna promessa. Parece eu pro meu marido, prometo um jantarzão e chego lá com miojo. Mas vamos lá. Ô Fácil, eu acho que tem um grande amigo seu, e que eu sou fã, chamado Oswaldo Pascoal, falando o seguinte: Sim. Não tenha jogador ruim no teu elenco, que uma hora ele joga. É isso. Você não pode ir para uma decisão, para um jogo importante com o Brenner. E, desculpa, o futebol da Major League Soccer, os Estados Unidos, e voltar para lá com 20 e poucos anos. Não. Acredito que você... um pouco duro com o Palmeiras pela falta de planejamento. O ataque do Palmeiras, a solução está dentro do próprio Palmeiras. Esse ano houve um mau planejamento de como lidou desde a contratação do atacante Paulinho. Sim, esse sim. Se o Palmeiras tivesse tido um planejamento melhor do que fazer com o Paulinho, chegaria na final de Libertadores com um ataque com Vitor Roque e Paulinho, com Evangelista, com Andrés podendo ser armador, podendo atacar o Flamengo. Muito da covardia que o Palmeiras apresentou no campo, não isentando o Abel, mas foi pela falta de ferramentas. O Paulinho 100% já deu pra ver naquele Mundial do meio do ano que ele é diferente. E quando ele sai do Atlético, o discurso que eu tinha de informação dentro do Atlético é que o jogador precisava fazer uma raspagem simples na canela que estaria liberado em um mês no máximo. Então alguém errou e fez. Então, não trataram o jogador no meio do ano, ele jogou no sacrifício o Campeonato Mundial, não se recuperou durante a Libertadores e o Palmeiras perdeu de ganhar uma Libertadores.
O Paulinho é um jogador que é um atacante que faz dupla com outro jogador, fez com o Hulk. Sim. E foi a melhor dupla de ataque que teve. Você imagina esse cara com o Vitor Roque, Face? Então acho que talvez seja um dinheiro mal gasto que o Palmeiras vai estar colocando no Brenner. Se for para investir, que seja num jogador jovem. Vai no Vasco, contrata o Ryan. Vai no Vasco, o Vasco tá pedindo pinico aí. Faz alguma coisa diferente agora. Brenner não é um bagre, mas é um kicker. Um jogador de futebol americano que chuta a bola por cima. Então, é o que eu tô achando. Então, meu torcedor, você, ó, presta atenção e vai deixando o like. Já coloca o superchat na tela que eu quero ver sua opinião por aqui. Vamos lá. Neto Veiga, Brenner, grande atacante do Cincinnati. Palmeiras é o melhor freguês da MLS. É esse o pensamento, vocês estão com razão. Porque assim, uma coisa, vamos lá, tá? É o Palmeiras fazer o dever de casa. Ele vai buscar um baita meia, ele vai buscar um baita primeiro volante, ele vai buscar um baita zagueiro, ele pode buscar um lateral. Beleza, resolveu. Tá bom, Abel? Tá aqui, ó, 4 caras que vão mudar o patamar do seu time. Aí você vai ter 3 oportunidades de mercado de jovens bons jogadores com uma certa experiência. Aí vem o Brenner, aí vem mais um, aí tudo bem. Aí você soma, porque esses caras em tese poderiam ser reposições, um Brenner, por uma saída de um Riquelme Felipe. Ah, o moleque foi embora, não tem ninguém na base naquela posição pra subir, então vai agora o Brenner. Beleza. Aí você tá trazendo um meio termo, porque você já tem o bom. Você já tem um ataque, vocês têm um John Arias com o Paulinho e com o Vitor Roque. Eu tenho um ataque pronto, o Brenner é o reserva imediato. Bacana. Aí você consegue somar, né? Ah, eu tenho um Gerson com o Andréas Pereira, com mais um outro bom meia. Aí tem o Maurício, mas eu vou trazer mais um cara. Beleza, você consegue fazer um teste por ali. Então esse jogador, ele tem que ser sempre a terceira, quarta via de uma posição